de força, mas não consegue segurar essa tensão por muito tempo. Consequentemente, o metabolismo dela é predominantemente anaeróbico. São fontes sem a necessidade do oxigênio como aceptor final. E essa aqui também é um motoneurônio alfa, mas com limiar de ativação menor, axônio menor, não consegue desenvolver muita força, normalmente inerva fibras com características mais oxidativas, porque elas ficam contraídas durante muito tempo. Tem como características serem mais vascularizadas, possuírem mais mitocôndrias, conseguem manter a tensão durante muito tempo, mas não produzem tanta força. Trazendo para a parte prática, um estudo mostrou exatamente o que eu estou dizendo, né? Mostrando que o recrutamento da unidade motora é determinado pelo tamanho do motoneurônio. É basicamente o que eu estou falando. Agora tem uma situação peculiar aqui, que serve muito para quem prescreve dieta baseado em quem faz exercício e, consequentemente, para quem produz exercício. Todo primeiro movimento que você faz, por você desconhecer, você tem a ativação de motoneurônios maiores. Você solicita fibras que talvez não fossem necessárias para fazer aquele movimento. Os meninos que já treinaram, a primeira vez que pegaram um peso livre, provavelmente fizeram esse movimento aqui, no supino reto. Esse movimento sem coordenação, trêmulo, é resultante da ativação de grandes fibras glicolíticas que não eram necessárias, mas você não sabe, você nunca pegou naquilo ali. Então, quando se for fazer uma estimativa do gasto energético da pessoa também, você tem que ter na cabeça que se ele é uma pessoa que treina há muito tempo, mas ele está sempre fazendo o mesmo tipo de movimento, provavelmente o gasto energético que ele está tendo não é um gasto muito grande, é o gasto habitual. E também vale para o treinador pensar que mesmo um exercício que você considere mais simples, acredito que todo mundo já tenha passado por essa experiência aqui. Eu sempre faço a mesma sequência de exercícios. Eu vou fazer essa mesma sequência de exercícios em outra academia. Não mudou nada nos exercícios, eu fico todo quebrado. Se eu fico todo quebrado, eu tive uma produção por base glicolítica. Eu produzi metabólicos, eu lesionei, eu ativei fatores inflamatórios. Mas eu fiz os mesmos exercícios. Qual é a diferença? Você não conhecia aquele movimento. A máquina de uma academia não é igual a outra. É um detalhe pequeno que mudou, que fez com que você ativasse motoneurônios maiores e, consequentemente, tivesse o gasto diferente naquela hora. Esse trabalho só mostra o que eu já estava falando, que é o princípio do tamanho. Geralmente é o tamanho que determina as fibras que vão ser solicitadas. Eu tenho esse clipe aqui, eu vou ver se vai tocar, pronto. É o exemplo que eu estava usando. Ó. O cara com bem pouquinho peso, todo se tremendo. Vocês conhecem esse cara? Eu sempre faço essa pergunta. Todo se tremendo. Ó. Aí depois, peso maior, fazendo bem mais concentrado, bem mais simples. Isso aqui, pessoal, é o período de menos de um mês. Aí o iniciante pensa assim, pá, eu tô fortão, nasci para isso, ó. Pegava 5, já estou pegando 3 vezes mais. Ele não está mais forte, ele só aprendeu o movimento. Ele está mais econômico, o corpo dele está economizando. Reconheceram? Esse cara aqui é o Joyce Griffith. Já ouviram falar? Alguém riu ali, conhece? Você conhece? Não? Ia ser a primeira pessoa que conhece. Ele me disse para filmar ele porque ele era famoso no Instagram e ninguém conhece o cara. Eu vou filmar o Aclerton da próxima vez, fazendo o exercício. Pessoal, o corpo fora todas essas características que eu falei, o nosso corpo, os nossos neurônios não são inertes. Eles sofrem adaptações com o tempo. Alguém perguntou da cegueira, não foi, Alexandre? Alexandre, ó, isso aqui é um trabalho feito com ratos. Esse aqui
é o sistema nervoso, essa parte mais escura são neurônios, certo? De um animal que tem os dois olhos. Esse aqui é essa mesma área de um animal que só tem um olho. Olha a plasticidade neural, olha como muda os neurônios só pelo fato de eu ter um olho a mais ou não. Plasticidade neural. Você se adapta a condições externas. E esse animal só teve um olho mudado, viu? Mas foi só tapado, viu, pessoal? Ninguém arrancou o olho do bicho, não. Perdeu o braço e voltou a fazer choquinho, foi só com a mão. Mas é possível fazer, né? Existe uma dor chamada síndrome do membro ausente, né? A pessoa sente dor num membro que não existe mais. Isso é resultado de algumas conexões cruzadas a nível medular. Síndrome do membro fantasma, isso mesmo. Ok, pessoal, então, o movimento da gente, como outras particularidades da gente, e como todos os sistemas do corpo que tendem à economia, formam uma memória. Essa memória, quando a gente se refere à facilitação muscular, é chamado de engrama. O que é engrama? É um movimento automatizado, um movimento que você não tem que pensar para que ele seja realizado. Um exemplo bom de engrama é quando você aprende a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, eu não sei se foi com vocês, mas comigo foi assim, eu ficava, agora passa essa marcha, é esse pé, não, é o outro, e olhando para a direção e para frente, tinha que assimilar várias informações ao mesmo tempo e você se atrapalha todo, o carro estanca. Eu acho que com todo mundo é assim. O engrama é o quê? É a facilitação desse movimento. Hoje, se você já dirige há um tempo, você não tem que pensar mais na marcha que você passa. Você faz automaticamente. Você volta embriagado de uma festa e passa todas as marchas perfeitamente. Você não acha a sua casa, mas passa as marchas de tão automatizado que está esse programa. Esse gesto motor facilitado, esse gesto motor automatizado é chamado de engrama. No treinamento isso é muito usado. Alguns treinadores famosos dizem que um gesto repetido 1000 vezes fica automático. Eu não sei se tem essa relação numérica. Até porque eu acredito que algumas pessoas têm um superdote motor. Do mesmo jeito que existe superdote neural. Tem mais facilidade para aprender o movimento. Tem um infeliz de um amigo meu que ele só jogava basquete e foi jogar vôlei, ele só olhando, ele aprendeu a dar uma cortada que eu nunca fiz na minha vida. Então eu acredito que tem pessoas que têm mais facilidade com gestos motores. Também, né? E tenham, consequentemente, esse processo facilitado. Se você repete um gesto, esse gesto fica automático. Quem já praticou algum esporte sabe isso. O esporte tem fundamentos, e você antigamente, né? Hoje não, mas antigamente você repetia aquilo até ficar tonto, e hoje, e consequentemente, na situação que acontecia no jogo, você fazia sem nem pensar. Quando ficava parecido com a situação do treinamento, você já fazia o gesto. Isso é um engrama, isso é uma facilitação motora. Boa parte da memória é resultado de adaptações a nível do hipocampo. O hipocampo tem esse nome pelo que a imagem justifica aí, né? Hipo é de cavalo, e ele parece um cavalo marinho. Isso aqui são alguns tipos de treinamento e alguns tipos de resposta adaptativa. Acho que a maioria de vocês não sabe nem o que é isso aqui, né? Datilografia. Quem sabe o que é datilografia tem perto dos seus 40 anos. Então, acho que a maioria aqui não sabe o que é datilografia. Tu tem um curso de datilografia. A gente tem um cara velho aqui na sala. Eu tive que pesquisar o que era isso no Google.
20. Datilografia, pessoal, era um curso que você fazia antigamente. Imagine um computador sem tela, que é uma máquina de datilografar. Você cobria seus dedos e decorava a sequência. A, S, D, F, G. Foi o Alexandre que me disse, viu a sequência? Fazia memorizando uma linha, a linha de cima, depois a linha de baixo só com a mão, e depois passava para outra mão, depois isso com a tábua de madeira cobrindo suas mãos para que você memorizasse esse gesto. Consequentemente, pessoas como o Alexandre, que fizeram o curso de datilografia, teclam sem olhar para o computador, que diziam que era mais rápido, né? Vocês teclando com um dedo só, teclam mais rápido do que ele. É uma curiosidade, Alexandre. Tu sabe por que essa sequência? A, S, D, F, G. Tu sabe por que não na sequência mesmo? A, B, C, D, E, F. Sabe não, né, Guilherme? A máquina de datilografar, ela é como se fosse... Ela tinha um cabo aqui, você apertava a tecla, esse cabo batia, dando uma carimbada na folha, né? Ele dava uma carimbada na folha. E era um U com todas as teclas, assim. Eles escolheram essa sequência porque eles colocaram nas pontas os números que eram mais digitados, mais datilografados. Porque as teclas centrais, elas enganchavam, se você teclasse muito rápido. É só por causa disso. As máquinas ficavam melhores, mais rápidas nesse formato. O computador da gente hoje tem esse formato, ó, ASDFG, QWERT, ZXCVB, por causa das teclas que eram mais digitadas. Uma forma de aprendizado é esse. Outra forma é até em movimentos mais grossos, como os movimentos de força. Pessoal, como o estímulo é muito grande para você solicitar muitas fibras, o gesto é mais grosso. O gesto é mais grosso. Existe uma relação entre quantidade de neurônios e números de fibras inervadas para a produção de fineza ou potência. Então, músculos pequenos, como os meus músculos da mão, eles têm uma proporção de 1 neurônio para 10 fibras musculares. Músculos grandes, como o da coxa, que fazem muita força, que você pode chutar, tem uma proporção de 1 neurônio para 3.000 fibras musculares. As fibras oculares têm uma proporção de 1 neurônio para 3 fibras, são movimentos finos. Isso explica também porque depois de fazer um exercício de força, é tão difícil fazer um movimento coordenado. Porque você tem um estímulo que foi muito alto anterior. Consequentemente, muitas adaptações na via estão incidindo ainda. Pessoal, isso é um processo de LTP. LTP é memória, é a potencialização a longo prazo. O que é a memória? A memória é isso aqui, pessoal. Quando eu não tenho o hábito de fazer alguma coisa, eu tenho que dar um estímulo forte e eu tenho uma resposta X. A memória é quando eu tenho muitas vezes esse estímulo, que é chamado de tetania. Eu vou depois mostrar para vocês neural o que é tetania. E eu memorizo esse estímulo. Reparem, ó, que nesse mesmo limiar, quando eu não tenho o movimento adaptado, internalizado, eu tenho essa resposta. Quando eu tenho uma potencialização de longa duração, eu tenho essa resposta. Isso aqui é o aprendizado. Um limiar baixo e eu tenho uma resposta maior do que ela seria habitualmente. Esse é o processo de aprendizado. A nível de estimulação, para vocês visualizarem a nível de estimulação. Isso aqui é o mesmo trabalho anterior, mostrando essa formação da tetania. Aliás, da LTP. A LTP, que é essa potencialização de longa duração, normalmente ocorre no hipocampo, que normalmente é o local
que a gente atribui ser o formador e armazenador das memórias. Isso aqui, pessoal, foi o primeiro cara que falou de engrama, foi o Donald Webb. Ele usou esse modelo esquemático cartesiano para explicar a memória, mostrando uma coisa inicial que você tem contato, estímulos que você vai somando durante o tempo, até ter a concepção final daquela ideia, né, daquele aprendizado. O engrama, ele pode ser distribuído entre conexões que ligam as células e ele poderia incluir até mesmo neurônios envolvidos em percepção e sensação. Você tem sensações que são de memória. Você pode expandir isso que eu estou falando, não só o gesto motor, mas a várias informações que você tem durante a vida. Por exemplo, tem pessoas que associam situações prazerosas a certos tipos de comida. Tem gente que não faz questão de comer canjica em nenhum momento do ano, mas chega em certo período do ano, começa a ter música junina, começa a ter, enfim, coisas que lembrem o São João, né? Vem aquela vontade de comer. Isso é resultado de uma formação de memória, isso é um engrama. Mesma ilustração, mostrando amplitudes de respostas. Eu tenho essa resposta de despolarização. Pessoal, aquelas respostas elétricas que eu mostrei para vocês é assim para cima, né? Faz esse gráfico para cima, mostrando um vértice, não é assim? Normalmente, quando mostra essa resposta para baixo, está mostrando a entrada dentro da célula de alguma substância, como cálcio, sódio, qualquer um. Isso aqui, pessoal, é a entrada dessa substância após uma tetania. Eu tenho uma entrada X dessa substância normalmente, se eu tiver esse estímulo tetânico que gera o aprendizado, o mesmo estímulo, está na mesma linha aqui, ó, gera uma resposta diferente, com a entrada maior da substância. O potencial de ação você não vai ver diferença, mas o tipo de resposta sim. A área mais estudada para a memória é o hipotálamo, é observado. Eu falei para vocês que entra uma substância a mais, né? Essa substância observada normalmente é o glutamato. E ficou a dúvida, que estrutura sofre essa adaptação? Que estrutura sofre essa adaptação? Pré-sináptica ou pós-sináptica? Estrutura pós-sináptica. Quem foi que falou? Está ligado. Isso mesmo. Estrutura pós-sináptica. Normalmente sofre essa adaptação. Para entender um pouco a formação da memória, a gente vai falar dos receptores glutamatérgicos. O Aclerton deve ter mostrado, né, os receptores de NMDA. E eu tenho também o receptor de AMPA. Eles dois, embora respondam ao glutamato, eles são receptores diferentes, eles têm cinéticas, tanto de ativação como de ação diferentes. Esse trabalho que eu estou mostrando, a imagem dele é no slide posterior, pronto. Mas ele já dá um spoiler do que é que vai acontecer nesse slide. Deixa eu mostrar para vocês a cinética dos receptores glutamatérgicos. Eu falei para vocês que eu tenho um estímulo elétrico que se transforma em estímulo químico. Que a transformação desse estímulo químico leva à liberação de neurotransmissores. Eu mostrei para vocês que esse terminal aqui pode ter vários neurotransmissores. E que a resposta aqui depende dos receptores. Quando eu falo do glutamato, que é um dos principais neurotransmissores do sistema nervoso central, eu tenho basicamente dois tipos de receptores, sendo que cada um desses receptores tem várias formas diferentes. Mas eu tenho basicamente dois tipos de receptores.
eu tenho os receptores de AMPA e eu tenho os receptores NMDA, certo? Um detalhe que diferencia esses receptores é o seguinte: o receptor de AMPA, se eu tiver glutamato, ele faz a resposta dele. Ele abre e permite a entrada de sódio, certo? Só que esse receptor aqui, ele não é tão simples de se ativar. O receptor de MNDA, ele é chamado no livro da Margarida Aires de colecionador de coincidências. Depende de vários fatores para que ele fique ativo. Para ele ficar ativo, essa membrana tem que estar despolarizada, ou seja, tem que ter entrado sódio aqui. Para ele estar ativo, eu tenho que ter o glutamato. Para ele estar ativo, eu tenho que ter magnésio, e para ele estar ativo, eu preciso ter glicina nessa área. Se tiver todas essas coincidências, ele abre. Quando ele abre, ele permite a entrada de cálcio. Então reparem o seguinte, não é todo estímulo que vem daqui, que libera glutamato, que vai fazer com que esse receptor fique ativo. Não é qualquer estímulo. É um estímulo providencial, um estímulo que englobe essas situações. Tranquilo até aqui? Quando esse receptor é ativo, ele permite a entrada do cálcio. O cálcio faz vários processos intracelulares. Entre esses vários processos intracelulares, dependendo da quantidade de cálcio que tenha, ele faz também essa ação, ativando a cálcio-calmodulina e ativando a proteína quinase C. Eu estou tendo um estímulo constante, certo? Estou tendo um estímulo constante, como é um estímulo tetânico. Eu estou tendo um estímulo constante. Está satisfazendo as condições para esse canal estar ativado, está permitindo a entrada de cálcio. Quanto mais cálcio entrar aqui, pessoal, ele vai permitir isso aqui, ó, a fosforilação de alguns substratos que fazem com que subam mais receptores de AMPA para a memória. Essa coisa linda aqui é uma adaptação a estímulos frequentes. Consequentemente, é um tipo de memória. Provavelmente a curto prazo. Certo? Isso é uma resposta inicial desse neurônio pós-sináptico. Lembrando sempre, pessoal, ele não está recebendo só essa influência. Lembre-se como é um dendrito, está recebendo vários estímulos ao mesmo tempo. Então, várias condições somadas é que vão permitir essa mobilização de mais canais de AMPA para a superfície. Beleza. Pode falar. Porque ele tinha dito, né? A gente tem duas estruturas no cérebro, que ele falou das duas. A primeira é a amígdala. A amígdala é um detector de saliência. Uma saliência. Qualquer evento que tenha alguma relevância para a nossa sobrevivência. A gente chama geralmente isso de emoção. Então, tudo que afeta nossas emoções afeta a amígdala. Obviamente, a gente tende a lembrar e sentir aquilo, experienciar aquilo. A segunda estrutura é um detector que usa o termo extremamente correto, de coincidência, que é o hipocampo. O que é um detector de coincidência? Existem dois tipos de coincidência se tratando de sistemas neurais. A primeira é uma coincidência espacial, ou seja, tem a somação espacial. Chega vários estímulos que ele acabou de dizer, de vários neurônios mandando aquela informação para o hipocampo, que foi a estrutura que evoluiu com mais receptores de N-metil-aspartato, de NMDA. E aí, o outro tipo de coincidência é a coincidência no tempo, que é a somação temporal. Perfeito. É o mesmo neurônio disparando várias vezes, pela frequência de disparo. Eu já falar. E tudo isso codifica o quê? A intensidade do estímulo. Tanto a somação temporal quanto a somação espacial codificam algum estímulo que esteja acontecendo no meio ambiente que tenha relevância em termos de intensidade. É muito intenso. É uma luz muito forte, é um som muito forte, é um toque muito forte, é uma dor. Tudo isso o hipocampo memoriza. Perfeito. Através do... Só uma parte.
Essa intensidade, ela tanto pode ser aguda, como ele retratou agora, né, uma dor muito intensa, como pode ser algo mais crônico, que vai demorando com o passar do tempo, que demora mais tempo do que o habitual para diminuir esse estímulo. Esses processos de somação a gente vai mostrar depois detalhadamente, para ficar mais claro para vocês. Mas o que é interessante é vocês repararem que isso aqui é uma adaptação biológica, um estímulo constante. Eu adapto por quê? Como está vindo sempre, como está vindo ou em um volume muito grande ou continuamente, eu tenho que adaptar essa célula a estar recebendo mais esse estímulo. Lembram do que eu disse, pessoal? Se eu tenho mais canais aqui, a resposta fica otimizada. A resposta fica mais fácil. Uma resposta mais fácil é uma memória. A gente chama isso também de facilitação sináptica. Facilitação sináptica. Nesse caso, em virtude da célula que eu estou falando e do local que ela está, é relativo à memória, à formação de memórias. Isso aqui, pessoal, é um artigo muito bonito que mostra, né, o deslocamento desses canais de AMPA. Eles são chamados de lona porque eles estão dentro de vesículas e eles não trazem só o canal, eles trazem outras estruturas, entre elas a alfa-actinina. Isso aqui é um resumo, né, do que eu disse, que tem modificações estruturais na sinapse. Eu tenho a formação da potencialização de longa duração. Uma coisa que eu não comentei com vocês, porque eu falei dessa resposta química inicial. O fato mais interessante, talvez, seja essa resposta estrutural, a formação de espinhas dendríticas. Vocês viram que os dendritos são aqueles ramos, né? Eu estou aumentando a quantidade de receptores lá. Outra forma de otimizar a minha resposta é simplesmente aumentar os dendritos também. E é isso que acontece. Essa imagem está mostrando, ó, a formação de uma espinha dendrítica. Um processo, que é isso aqui, ó. Espinha dendrítica. Essa espinha não existia aqui. Ela começou a existir porque aquele estímulo está sendo frequente. Então o meu neurônio se adaptou, sofreu um processo que há 10 anos atrás o pessoal dizia que não acontecia, que é o processo de neuroplasticidade. Ele se modificou a um estímulo. Pessoal, imaginem uma situação, isso aqui acontece na infância de vocês. Em cima dessa espinha vão se criar outras estruturas ainda. O que é isso aqui? É uma concepção, um jeito de você encarar uma situação que está bem internalizado em você. Estou trazendo já um negócio de psicologia, né? De coach. Então, ó, a LDP estrutural e a LTP funcional, a indução dessa LTP, né, que é essa potencialização de longa duração, uma resposta otimizada, ela resulta num alargamento físico também, das sinapses glutamatérgicas, que potencialmente permite a sinapse acomodar mais ampla. Eu tenho um translocamento dos AMPAs, eu tenho um aumento da estrutura, consequentemente cabe mais AMPAs ainda. Eu posso ficar mais sensível ainda àquele estímulo. Eu posso ter uma resposta mais facilitada ainda àquele estímulo. E esse trabalho, que é esse mesmo anterior, né, que eu coloquei a referência, de Peterson, 2004, mostra essa adaptação. Aqui eu tenho alguns poucos canais, aqui eu tenho um MNDA receptor e o AMPA receptor, eu tenho um aumento da quantidade de canais de AMPA e o aumento, né, da estrutura, e reparem o que é que a gente sabe até hoje, que essa espinha dendrítica pode até reduzir de tamanho, mas a quantidade de receptores, ó, ainda está grande. Provavelmente diminua também, mas provavelmente num tempo diferente, num tempo adicional. Mesmo trabalho, mostrando a mesma coisa. Aqui mostrando, pessoal, que além da translocação dos canais de AMPA, ó, eu tenho a migração da alfa-actinina.
É essa alfa-quitinina que altera o componente estrutural da espinha dendrítica. E isso aqui é sensacional, embora você olhando você tome um susto. E se eu mostrar isso na graduação, o pessoal sai correndo. É a resposta do mesmo local ao mesmo estímulo depois das adaptações plásticas. Quando eu tenho limite de spin aumentado. Aqui as vias, né, que levam ao translocamento. Naquela hora eu mostrei para vocês que era uma reação da calciocalmodulina e aqui mostra os mecanismos que levam à migração das actininas, né, para a membrana. Essa migração, pessoal, ela tanto é uma sinalização para que ocorra mais migração, como eu tenho uma produção gênica aumentada da alfa-actinina. Mesmo trabalho, são vários trabalhos mostrando a mesma reação. Eu falei da expressão gênica, mas a figura anterior não mostrava. Aí aqui já mostra, ó, a ativação de algumas quinases que aumentam a expressão gênica das alfa-actininas para elas serem adicionadas à membrana. Alterações gênicas. Vou produzir mais alfa-actinina. Mesma imagem daquele trabalho. E o que é que vocês acham, pessoal? Tive toda essa mudança. Está mais fácil de ter uma reação que é dependente dessa memória. Entre essas reações, a reação motora. O rolê, né, o papel do citoesqueleto de actinina na formação da memória. O papel dele qual é? É o que a gente disse agora. Ele aumenta o tamanho das espinhas dendríticas. Ele cria mais pontes de ligação, mais pontes de recepção de um estímulo de um neurônio pós-sináptico. Aqui diferentes respostas, pessoal. Depois da adição dos canais de AMPA. E esse aqui é um videozinho, não vou exibir ele todo, mas também vou mostrar para o Aclerton. Esse é um vídeo da USP que mostra todos esses... Não está nem tocando. Que mostra esse passo a passo que eu falei para vocês. Não está tocando. Tem uma mulher sentada? É, começa com ela sentada. É longo, né? Tem 8 minutos, eu não ia mostrar todo não. Deu certo não? Não, deu não, mas eu disponibilizo para vocês depois. Mas tá apertando play, não deu, não foi? Deixa eu ver aqui. Tenta apertar play no slide. Não tá nem dando vídeo não. É porque essa parte foi que eu retirei e colei aqui, né, Colocar talvez. no externo, foi? É, eu acho que está no externo, na memória externa. Desde o começo, pessoal, eu estou falando de vários processos que são dependentes do cálcio, e esse, como o outro, como a maioria de alguns processos intercelulares, é dependente de cálcio, essa modulação da plasticidade sináptica. Aqui mostra uma associação, né, entre os níveis de cálcio e essas mudanças na estrutura sináptica. Ou seja, é o cálcio que ele entra justamente pelos canais de MNDA. O interessante é que os canais de AMPA, eles permitem a entrada do sódio. É pelos canais de MNDA que o cálcio entra. E é ele que permite a modulação, essa plasticidade sináptica. Desculpa, dendrítica. Eu tenho aqui o vídeo, quer que eu bote daqui?
Não, mostro para você. É basicamente o que eu mostrei, só vai ilustrar a subida dos canais, a subida. Mas no material que vai ficar para eles, tu disponibiliza também o vídeo, ou então eu te mando. Certo? Beleza. Aí, Elton me mostra uma aplicabilidade disso. Vou mostrar agora. Pessoal, isso aqui é o controle dos neurônios ventilatórios durante um exercício, certo? O exercício ele tem 3 ajustes dos neurônios ventilatórios. Esse primeiro, reparem o seguinte, ó. Se fosse relacionado à resposta ventilatória, isso aqui é a resposta ventilatória, isso aqui é o consumo de oxigênio. Se a resposta ventilatória fosse relacionada só ao consumo de oxigênio que eu tenho durante a tarefa, ela seria similar a isso aqui. Mas o que é que acontece? Ó? No exercício, nessa fase inicial, eu já tenho um aumento grande. Ó. Comecei o exercício, minha ventilação já aumenta, já começa a ventilar mais. Para quê? Por quê? Por causa dos músculos ativos e impulso central. Eu mostrei para vocês alguns neuroceptores que têm um formato de cebolinha, não sei se vocês lembram, que era o corpúsculo de Pacini. Esses neuroceptores eles estão nos nossos membros. Só o fato de eu mexer meus braços nesse sentido faz com que aumente minha ventilação, porque eles começam a ser esmagados e mandam uma resposta ventilatória. Quando eu corro, normalmente eu faço esse movimento, né? Quem foi que ensinou vocês a fazer isso? É instintivo. Quando você mexe nesse sentido, esses corpúsculos são esmagados e o centro respiratório tem um comando. Esse comando, ele passa por uma potencialização. Esse aumento aqui, ó, se fosse só esse comando, ele ia ficar nessa linha, direto. Ó. Mas eu tenho também, nessa fase 2 do exercício, uma potencialização a curto prazo. Eu não tenho uma adaptação estrutural, mas eu tenho uma mudança nos canais, que fazem com que a mesma resposta, o mesmo estímulo, tenha uma resposta maior. Isso aqui é uma potencialização. Ó. Eu começo a consumir mais oxigênio simplesmente porque meus neurônios ficam mais ativos ao mesmo estímulo. É o mesmo estímulo, só que ele fica mais ativo. Terminou o exercício, eu tenho uma queda brusca da minha ventilação. Essa queda brusca é resultado justamente da desativação do impulso central. Eu deixo de ter o movimento, mas o meu limiar ventilatório, eu continuo respirando e consumindo mais oxigênio durante a recuperação por vários motivos. Um motivo é a diminuição da potencialização, ela vai diminuindo gradativamente. E o outro motivo é que eu fico cheio de quimioceptores, como os níveis de CO2 e oxigênio e os níveis de catecolaminas circulantes. Entre outros motivos, que a gente vai falar melhor no ventilatório. Mas todo mundo conhece isso aqui, pessoal. Após um exercício extenuante, você fica ofegante durante um tempo, mesmo sem estar fazendo ainda o exercício. Você continua com um consumo alto de oxigênio, mesmo sem estar fazendo o exercício. Essa resposta aqui é o consumo excessivo de oxigênio pós-treinamento, ou o efeito EPOC. A gente vai falar melhor sobre isso no sistema ventilatório. Mas repare que tem uma resposta neural também. Pessoal, não tirem foto. Isso aqui é resultado da minha pesquisa de mestrado. Essa aqui é a zona... Epa, tô vendo. Não, tô brincando, pode tirar foto. Pode tirar foto, tá sendo filmado. Pessoal, isso aqui é minha pesquisa de mestrado. O que eu quero mostrar aqui é que, recentemente, um hormônio foi dito como um hormônio neurogênico, né, que é a erisina, mas várias substâncias têm um efeito nessa neuroplasticidade, certo? Eu pesquisei melatonina. Essa parte aqui é a parte CA1 do hipocampo, é uma parte responsável pela memória. Esse aqui são os neurônios normais do animal controle.
esse animal não fez nada, certo? Esse grupo, aí alguém pode perguntar, cadê o grupo 1? O grupo 1 é o que não foi operado e não fez nada. Aí, como eu vi que ele era igual a esse, que foi operado e não fez nada, eu deixei só esse. Ele é o controle real, né? Esse outro grupo aqui, pessoal, ele foi submetido à cirurgia, mas eu não coloquei a proteína que causa Alzheimer nele e suplementei ele com melatonina. Reparem o tamanho, ó. Reparem o tamanho da área neural dele em comparação com o grupo controle, ó. Olha o tamanho. Esse outro grupo aqui, pessoal, é o grupo que eu submeti ao Alzheimer. Eu coloquei a proteína na cabeça do animal, mas ele não tomou nenhuma suplementação. Aí você pode dizer assim, Elton, mas isso aqui está grande. É porque não está permitindo olhar, mas esses neurônios estão todos mortos. Reparem, ó, que tem uma parte branca em volta do neurônio. Isso aqui é um condensamento da cromatina do neurônio. Ele está morto, ele se enrolou e se condensou. Isso aqui é só neurônio morto, ó. E essa imagem é do animal que foi submetido ao Alzheimer e tomou a melatonina. Aparentemente, pelo menos pelo período que eu tratei o animal, não sei dizer por um período mais prolongado, o animal ficou resistente, ó. Ele tem um número razoável também de neurônios mortos, mas ele tem uma crista e quantidade de neurônios vivos tão grande como o animal que foi suplementado. Então a melatonina, que é um hormônio que é produzido no sono, parece ter efeitos benéficos também sobre a neuroplasticidade. A gente também fez alguns trabalhos, né, mostrando o papel da atividade física na prevenção de doenças neurodegenerativas. Eu estou mostrando esse livro aqui, pessoal. Esse livro foi lançado por alguns professores da UES. A gente escreveu um capítulo e vai estar dentro do material que eu vou disponibilizar para vocês também. Se vocês tiverem curiosidade, nesse capítulo aqui a gente fala de Alzheimer, Parkinson e esclerose e o efeito do exercício sobre essas doenças. Outro fator que induz, ou que provavelmente tem efeito sobre a plasticidade neural, são as neurotrofinas. As neurotrofinas, pessoal, são fatores que estimulam o crescimento neural. As duas neurotrofinas mais estudadas nesse sentido são o fator de crescimento neural, ou NGF, e o BDNF. BDNF. Eu só quero falar o nome do banco, mas eu acertei. BDNF, tá certo. Reparem, pessoal, que aqui, alguma dessas essas neurotrofinas vêm de estruturas maiores, né? O Aclerto deve ter mostrado para vocês que algumas substâncias, elas saem da célula com estrutura macro, depois ela é clivada uma parte, né? Essa parte pró ou pré geralmente é dentro da célula, pró é quando sai da célula, é clivada e essa parte fica ativa. Então a maioria das neurotrofinas, elas saem nessa forma pró, né? Das células, que são clivadas, ficam ativas e têm seus receptores específicos. Um aspecto interessante, pessoal, é uma proteína de membrana que eu ia pesquisar no doutorado, mas eu estou mudando para a irisina por pressões sociais, que é essa proteína aqui, ó, a P70NTR. Essa proteína, quando é ativa junto com o receptor do BDNF, que é o TRKA, aliás, é o TRKB, quando as duas são ativas juntas, elas promovem a neuroplasticidade, por exemplo. Só que essa proteína, quando ela é ativa sozinha, ela promove os processos apoptóticos. Ela promove a neurodegeneração. Um detalhe interessante, e eu disse para vocês que o nosso corpo é altamente econômico. Até agora vocês estão vendo que se a gente não puder fazer um movimento desnecessário, a gente não faz. Se a gente puder não gastar alguma coisa, a gente não gasta.
que a inibição vem antes da estimulação, tudo isso a gente está vendo. E no caso das células não é diferente. Essa proteína, ela é muito ordinária. Ela sinaliza para praticamente tudo. Reparem que todos os fatores, todas as neurotrofinas sinalizam para ela. E todas as prosneurotrofinas também sinalizam para ela. E um negócio que eu não sei se tu já viu, Clerton, quando estuda Alzheimer, a própria beta-amiloide sinaliza para ela. A beta-amiloide bloqueia todos os outros canais e nela ativa a via de degeneração. A via dela é o que? Angiosinoquinase? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu não coloquei. Eu coloquei mais esse trabalho aqui, pessoal, para mostrar a importância. Mas depois eu te mando, viu? Não fugir um pouco do assunto. Eu botei mais essas neurotrofinas e falei um pouco da importância delas para mostrar o efeito do exercício sobre essas neurotrofinas. Um colega meu de mestrado, que o Alexandre até conhece, o Sérgio, ele pesquisou também sobre Alzheimer, só que no lugar de pesquisar sobre melatonina como eu, ele pesquisou sobre o HIT. Ele fazia os animalzinhos fazerem HIT, né? Na esteira. Era um HIT muito meia boca, porque eu estava lá ajudando, mas enfim, os animais faziam o HIT, né? Faziam o HIT. Ele não conseguiu os efeitos no hipocampo mesmo, mas aqui tem os efeitos no córtex, né? E eles mostram, por exemplo, ó, que o animal que foi induzido ao Alzheimer, mas era sedentário, tinha várias placas amiloides nele, ó. São essas partes negras. Enquanto... Pronto, boa pergunta. A beta-amiloide é uma proteína, né, que se agrega, tem vários fatores metabólicos, ela é clivada de uma proteína de membrana, chamada proteína prepulsora de amiloide. Essa proteína está presente em quase todas as membranas. No Alzheimer, por algum motivo, já que é uma idiopatia, então não dá para dizer o porquê exatamente, ela fica subexpressa, ela é clivada em excesso e por uma via de proteína com alto poder de agregação. Ela pode ser clivada de outras formas que não se acoplam tanto, mas no Alzheimer é justamente a forma que mais se engloba, que é a forma 42, que é mais produzida. Por que? Não sei, ninguém sabe, né, na verdade. O que é que a gente faz? A gente compra a proteína na forma mais agregadora, que é a forma 42, a gente opera os animais, a gente faz uma incisão, tem um aparelho de esterotaxia, os meninos, o Guilherme já acompanhou os experimentos. Nesse aparelho a gente desce a proteína, tem uma velocidade controlada e tem uma infusão controlada, e bota a proteína dentro do hipocampo dele. É tão interessante, pessoal, que o que é que a literatura diz? Que a proteína migra, né? Ela começa no hipocampo, isso é uma teoria, viu, pessoal? Ninguém sabe se ela começa mesmo no hipocampo. Mas vamos supor, ela começa no hipocampo e se espalha pelo cérebro, né? E meu colega, ó, achou a proteína no córtex. A gente induziu no hipocampo do animal e achou no córtex. E detalhe, ó, o animal que fazia o exercício, ele tinha bem menos aglomerados amiloides. Ele, além de promover a prevenção, como mostrou o estudo da erisina, ele pode combater também. Mas um questionamento muito grande foi como é que eu vou fazer um idoso fazer HIIT? Porque isso aqui é um exercício intenso. Certo? Mas isso é uma questão que a gente pode debater depois, se alguém tiver mais interesse. Reparem que, aparentemente, o exercício teve um efeito bem benéfico. A quantidade do animal induzido e a quantidade do animal treinado. Aí a pergunta que meu colega fez, rapaz, será que isso tem a ver com aqueles receptores que eu mostrei aqui? Será que tem a ver? Aí ele resolveu dosar o BDNF e o receptor do BDNF. E mostrou que no animal que fazia o exercício tanto tinha mais BDNF, como tinha mais o TRKB, que é o receptor do BDNF. Mostrando que o exercício